Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou continuar falando aqui sobre os canabinoides, falar sobre a ação dessas drogas, sobre a sua farmacologia, seus efeitos fisiológicos, a sua farmacodinâmica, já foi feito nos dois vídeos anteriores. Agora a gente vai abordar o tema do ponto de vista da anestesiologia, referindo-nos aos cuidados a serem tomados no paciente que vai ser submetido à anestesia. Então, primeiro é preciso entender que há algumas indicações do uso dos canabinoides, como paciente com convulsões, que muitas vezes são de difícil controle e encontram no canabidiol uma forma de controle daquelas convulsões e que são empregadas com alguma frequência em algumas doenças neurológicas, principalmente pediátricas, que cursam com esses quadros convulsivos de difícil controle. Um nome comercial de um produto utilizado à base de canabidiol é o Epidiolex, que é utilizado nos Estados Unidos na dose de 20 miligramas por quilo por dia. É utilizado também tanto canabidiol quanto outros canabinoides sintéticos ou fitocannabinoides, utilizados também em tratamento de convulsões, tratamento de ansiedade, depressão. Alguns pacientes com síndrome pós-traumática, difícil controle, de difícil condução, também têm nessas drogas um auxílio muitas vezes importante, e até o tratamento da síndrome de abstinência de morfina, muitas vezes atenuado o quadro com a utilização dos canabinoides. Então, é preciso entender que, apesar de alguns riscos que envolvem a utilização dos canabinoides previamente à cirurgia, ou antes do dia da cirurgia, com pouco intervalo de tempo, alguns pacientes necessitam desse tratamento e a sua suspensão pode trazer efeitos deletérios, com risco, em alguns casos, de suicídio, risco relacionado a retorno de estados convulsivos e outros. Muitas vezes, o cancelamento, a interrupção do tratamento com o canabinoide pode ser mais severo ao paciente do que a sua manutenção no pré-operatório. É preciso, porém, entender os riscos e as limitações impostas a um contexto de cirurgia eletiva e entender também como lidar com a situação emergencial, a cirurgia de emergência, em que o paciente vem em uso ou tenha feito uso há pouco tempo da substância. Então, é preciso a boa conversa com o paciente, uma coleta de história de maneira cuidadosa e o entendimento de alguns aspectos, como vai ser visto posteriormente. Em relação ao tratamento de dor, o canabidiol vem demonstrando em pesquisas pré-clínicas um potencial importante de ação analgésica, tratamento potencialmente eficaz de dor neuropática, reduzindo em estudos em animais os quadros de alodina e hiperalgesia no pós-operatório ou no período pós-estímulo nociceptivo. E a resposta ao uso do canabidiol, reduzindo as necessidades de analgésicos, inclusive dos opioides, tem se mostrado importante no tratamento da depressão, no uso do canabidiol e de outros canabinoides, como foi visto nos vídeos anteriores, no tratamento de estados inflamatórios crônicos, de doenças inflamatórias sistêmicas, onde a ação anti-inflamatória pode ser deletéria. Porém, os ensaios clínicos não têm demonstrado de maneira muito convincente a ação analgésica para o tratamento de dor aguda e o tratamento da dor crônica também, em alguns casos, vem se mostrando bastante controversa em relação na apresentação dos resultados de ensaios clínicos. A utilização dessas drogas pode trazer complicações, principalmente quando do uso recreativo, com altas concentrações de tetrahidrocannabinol,
onde podem ser presenciadas convulsões, estados psicóticos. A reatividade brônquica pode ser uma complicação, apesar dos canabinoides terem uma ação broncodilatadora, como dissemos nos vídeos anteriores. A produção dos contaminantes através da produção de fumaça ou da contaminação mesmo da substância utilizada, principalmente no uso recreativo, onde a associação com outras substâncias pode levar à irritação brônquica, pode levar à dificuldade de manuseio no pré e no pós-operatório imediato. Lembrar também a possibilidade de hipotermia nos pacientes em uso de doses mais elevadas, em uso crônico mais intenso, onde o controle do termostato hipotalâmico pode estar comprometido, o paciente pode apresentar tremores, independente de estar ou não num contexto clínico cirúrgico, mas a hipotermia pode estar presente com tremores, o que aumenta o consumo de oxigênio, levando a riscos de arritmia, de desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio miocárdico e assim sucessivamente. E também uma atenção importante, como foi dito anteriormente, nos vídeos anteriores, em relação à coagulopatia que pode se instalar devido à ativação tanto das plaquetas como fatores de coagulação, principalmente o fator 7. Então, é importante que seja feita uma avaliação cuidadosa do paciente frente a planejamento de cirurgia com potencial de sangramento, como vai ser visto posteriormente. A avaliação, então, passa por uma história cuidadosa para a gente saber o motivo do uso, se é recreativo ou não, se há uma importância na utilização daquele canabinoide em relação ao controle de estados de ansiedade, estados de depressão, estados de convulsão, como foi dito anteriormente, para a gente avaliar a relação entre risco e benefício de se manter ou se interromper a terapia com os canabinoides, lembrando sempre que o uso crônico dessas substâncias leva a uma meia-vida mais prolongada, que pode ser acima de 5 dias, e por isso há a indicação nas referências mais recentes de se não interromper na maioria dos casos, mas se houver necessidade de interrupção, se houver a decisão da interrupção, também não adianta nada interromper o uso do canabinoide por menos de 7 dias, porque vai continuar tendo a substância circulante, a possibilidade de interação medicamentosa vai continuar existindo, então não vai ter muito sentido. Então, é importante saber o motivo do uso para a gente avaliar o risco e o benefício da interrupção ou não dos canabinoides, a dose e a frequência, qual via está sendo utilizada. A gente sabe que, dependendo da via, se é via digestiva ou inalatória, a meia-vida pode estar maior ou menor e o tempo de início, a latência dos efeitos da substância também vai estar alterado e é importante a gente conhecer, então, a via de utilização. Há quanto tempo vem usando a substância é muito importante para a gente saber se há a possibilidade de uma saturação do tecido adiposo com essas substâncias, aumentando a sua meia-vida consequentemente, a biodisponibilidade. O tempo sem uso da substância, há quanto tempo você não utiliza, a gente sabe que a literatura mostra que há uma incidência maior de complicações quando do uso de cannabis nas primeiras 2 horas da sua utilização. Então, essas 2 horas, elas devem servir de atenção para que, se possível, seja retardado o início da anestesia e, assim, tentando diminuir o risco das complicações e das interações medicamentosas. Então, saber há quanto tempo usa e há quanto tempo está sem uso. Os sinais de intoxicação, aparentemente, são, talvez, a maior preocupação quando do manuseio do paciente,
em uso principalmente da cannabis, que vai ser submetido à anestesia, uma vez que paciente com sinais de intoxicação é aquele paciente que vai ter uma chance de, primeiro, apresentar os efeitos colaterais cardiorrespiratórios e também ele vai ser um paciente que não vai não vai ser confiável a sua assinatura do termo de consentimento, no termo de consentimento livre esclarecido, já que ele vai estar com as suas funções cognitivas alteradas. Então, se a cirurgia é eletiva e o paciente está com sinais de intoxicação, é necessário que se faça a revisão do tempo o adiamento do procedimento, a não ser que seja um procedimento emergencial, mas aí a gente vai ter que se preparar já para o intra e para o pós-operatório, que são que possivelmente, potencialmente mais complicados. E os sinais de intoxicação são ansiedade, sinais de paranoia, psicose, e a gente sempre tem que estar preparado para um potencial despertar agressivo nesses pacientes com esses sinais de intoxicação, como também nos pacientes com a retirada da substância de maneira abrupta, principalmente quando há uso de tetrahidrocannabinol, que é o princípio, como a gente sabe, o princípio psicoativo da substância. Então, tem que saber também a composição do que ele usa. A literatura também comenta que há, mesmo nos países desenvolvidos onde os canabinoides são utilizados com autorização, os laboratórios eles ainda não atingiram um grau de eficiência otimizado que possa garantir uma concentração baixa do tetraído-canabinol. A aceitação legal de utilização dos canabinoides em terapia clínica pressupõe uma concentração de tetraído-canabinol abaixo de 0,3%. E já foi feita uma avaliação de diversas fontes laboratoriais mostrando que não há um controle adequado, há uma concentração errática do tetraidrocannabinol nos diversos produtos oriundos de várias fontes laboratoriais. Então, além de tudo que foi exposto, é necessário que se conheça se há, na história do paciente, a manifestação de efeito adverso pelo uso ou pela suspensão da droga que ele vem utilizando, né? O que ele apresentou de efeito adverso durante o uso, para a gente se preparar para isso. E se por acaso há uma intenção de se suspender a utilização, saber como que esse paciente lida com isso também. Lembrar que há sempre um risco coronariano aumentado em pacientes de risco com história ou com idade ou com comorbidades que possam levar a essa suspeição, como paciente hipertenso, diabético, etc. E paciente em uso crônico, principalmente se é uso crônico de cannabis, com o tetraidrocannabinol elevado, então é preciso que seja feita uma avaliação coronariana desse paciente, assim como uma avaliação do estado de coagulação, como foi dito. Esses pacientes também podem ter uma ativação aumentada das plaquetas e dos fatores de coagulação, principalmente fator 7. Então, é preciso ter um perfil de coagulação desse paciente, com tempo de atividade de protrombina e o tempo parcial de tromboplastina parcial ativada, além da contagem de plaquetas. Se por acaso esse paciente fez o uso do canabinoide há menos de 2 horas, é interessante que seja retardado um pouco o início da anestesia. Em relação à suspensão do canabinoide, como foi dito anteriormente, não adianta, se a preocupação for interromper para diminuir o risco, tem que se interromper mais 7 dias. E aí a gente tem que entender qual que é a indicação do uso daquele canabinoide, se ele é realmente muito importante para aquele paciente se manter estável e saudável frente à comorbidade que indicou a sua utilização. Em relação à síndrome de abstinência, ou a retirada abrupta do uso do canabinoide, principalmente com princípio psicoativo, o tetraidrocannabinol, a gente vai esperar uma série de respostas que podem ser mais simples ou mais graves, mas passando por insônia, por pesadelo, tremores, alteração de apetite, irritabilidade e até a agressividade do paciente.
Então, nessa avaliação, a gente vai determinar uma série de coisas. Lembrar que não adianta suspender o canabinoide com menos de 7 dias se a preocupação for a associação do evento anestésico cirúrgico com a droga e, e as interações medicamentosas possíveis. Então, não há evidência, a literatura aponta para isso, não há evidência que indique a interrupção do canabinoide de maneira nenhuma. Apenas é importante que se oriente o paciente, que ele tenha conhecimento do risco aumentado pelo uso do canabinoide, principalmente se o canabinoide que ele usa a cannabis bruta com o tetraidrocannabinol, mas se o seu uso é recreativo, ele deve ter essa informação para ele decidir se ele vai continuar com a programação original ou se ele vai preferir interromper o uso por 7 dias. Então, ele vai ter que conhecer os seus efeitos colaterais de suspensão, ou se ele suporta a suspensão, ou se ele... Mas é muito importante que se tenha uma troca de confiança adequada para a gente saber se o paciente, para o paciente ter liberdade para falar para a gente que ele usa a substância e que ele vai interromper ou que ele não vai interromper. Porque se a gente falar para ele que só vai operar se ele interromper aquela medicação, pode ser que ele diga que interrompeu e não o faça, e isso acaba sendo pior do que a gente estar preparado para a situação real dele utilizando aquela substância. Então, o risco maior é nas 2 primeiras horas. A gente sabe que existem algumas nuances que vão ser comentadas posteriormente, a gente tem que se preparar para elas. Não há evidência clínica que nos respalde na conduta de adiar o procedimento para reduzir a dose e nem para reavaliar esse paciente se a gente resolveu fazer algum tipo de avaliação ou a mudança da terapêutica dele. O que precisa é que ele seja orientado em relação aos riscos e ele, em conjunto com a equipe anestésica cirúrgica, decida de uma maneira honesta e com confiança plena se vai ser mantido ou interrompida a medicação. Então, não adiar o procedimento nem para reduzir dose, nem para reavaliar. Avaliar o adiamento em alterações cognitivas, aqueles pacientes que apresentam algum sinal de intoxicação, porque esses não vão não vão oferecer respaldo legal para a gente na assinatura do termo de consentimento e ainda vão apresentar o risco de alterações importantes no período pré-operatório. Orientar, então, para possível maior dor pós-operatória. Os pacientes, principalmente os pacientes em uso de cannabis, eles apresentam uma maior incidência de dor importante no pós-operatório, apesar de alguns trabalhos apontarem para uma modulação do receptor Mi com aumento da resposta analgésica aos opioides, ou seja, tem um efeito teórico poupador de opioide, na utilização do canabinoide, mas os pacientes costumam apresentar maior dor no pós-operatório de uma maneira paradoxal. Pacientes que eventualmente apresentem abstinência ou no pré ou no pós-operatório, o tratamento mais conhecido à base de canabinoide é com o Nabilone 6 a 8 miligramas por dia. É um canabinoide sintético que não tem o efeito psicoativo do tetraidrocannabinol e pode ser utilizado com essa intenção. Durante a cirurgia, é esperado um aumento da tolerância ao sevoflurano, então pode ser que você precise utilizar um pouco mais de sevoflurano, mas qualquer paciente que apresente uma maior resistência ao sevoflurano, a gente vai ter que aumentar mesmo a oferta. Lembrar que a monitorização com o BIS vai sofrer interferência dos canabinoides e essa interferência ainda não tem uma interpretação muito esclarecedora. Não se sabe se realmente o BIS vai ficar um pouco aumentado porque tem uma interferência apenas eletroencefalográfica do canabinoide ou se realmente pelo aumento da tolerância aos hipnóticos. Mas, normalmente,
os valores de monitorização de estado de consciência apresentam-se um pouco mais elevados nos pacientes com o uso dos canabinoides. É preciso ter cuidado tanto com drogas simpatomiméticas quanto beta-bloqueadores, porque elas costumam apresentar uma resposta um pouco mais acentuada e até pela diminuição da metabolização dessas substâncias, já que o canabinoide ele apresenta um efeito inibidor enzimático, então pode haver um maior efeito e uma maior duração de efeito dessas substâncias. De novo, uma atenção e cuidado com as vias aéreas, que podem se apresentar mais reativas pela presença de contaminantes na inalação, uma atenção e uma programação de analgesia pós-operatória de uma maneira mais cuidadosa, já que esses pacientes costumam apresentar mais dor no pós-operatório, e a incidência de náuseas e vômitos, que uma questão também um pouco controversa. Os canabinoides, principalmente os sintéticos, mas também o canabidiol, eles têm uma ação antiemética que, inclusive, é aproveitada em pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida e em pacientes que estão em tratamento quimioterápico e venham a apresentar vômitos incoercíveis. Então, eles têm esse efeito benéfico. Porém, alguns pacientes em uso de cannabis, talvez pela ação do tetraído canabinol no retardo do esvaziamento gástrico, eles podem cursar com aumento de náuseas e vômitos no pós-operatório. Existe até uma síndrome, foi comentado no vídeo anterior, de uma síndrome de náuseas e vômitos no paciente usuário de cannabis, e é preciso que haja uma boa prevenção de náuseas e vômitos nesses pacientes também. Então, é preciso saber se o paciente, qual o nível de exposição que ele tem, se ele é um usuário recreativo, se ele é um usuário eventual, se ele é um usuário crônico, se ele usa doses muito altas ou não. E se ele usa drogas recreativas, é preciso saber se há o risco de contaminação com outras substâncias, porque algumas drogas ilícitas, como o Spice e o K2, costumam vir o cannabis costuma vir associado a outras drogas que podem trazer outras repercussões, tanto cardiovasculares como respiratórias, e aumentar os riscos dos outros efeitos adversos também, como a hipotermia, por exemplo. Então, essa fonte, ela orientou aqui para retardar a cirurgia pelo menos 72 horas, é uma fonte de 2019, mas as fontes mais recentes não consideram esse período de 72 horas razoável para interrupção. Se você não interromper com pelo menos 7 dias, não vai adiantar nada. E hoje as evidências apontam para, inclusive, a não interrupção de maneira rotineira nos usuários de canabinoides, porque, dependendo da indicação do uso, isso pode ser muito ruim para o paciente, e se for interromper, vai ter que interromper por 7 dias, pelo menos, o que vai deixar esse paciente exposto durante um período muito prolongado às suas complicações possíveis. Lembrar que os novos usuários eles têm mais propensão à ativação do sistema simpático, com aumento da chance de apresentar taquicardia, hipertensão arterial, arritmias, principalmente fibrilação atrial, espasmo coronariano, e indivíduos em inalação podem apresentar a hiperreatividade brônquica e até edema de úvula. Mas nos usuários crônicos, muitas vezes essas manifestações simpáticas elas são reduzidas, apresentam mais ativação parasimpática, com o surgimento de bradicardia, eventualmente pode até apresentar taquicardia também, mas há uma maior frequência de aumento, de redução da frequência cardíaca e da pressão arterial, o paciente podendo apresentar hipotensão ortostática e até
em situações mais graves, onde os pacientes utilizam drogas em doses muito elevadas, o surgimento de assistolia. Então, é preciso ponderar para uma boa avaliação no pré-operatório, se esse paciente está bem hemodinamicamente na avaliação pré-anestésica e na avaliação pré-anestésica imediata, também é possível a gente prever a evolução desse paciente. Em relação à anestesia, então, foi falado sobre a maior tolerância ao sevoflurano, também pode ter a maior tolerância ao propofol. Lembrar da antinocepção, que deve ser privilegiada nesse paciente, já que eles muitas vezes vêm uso de substâncias com objetivos vários, antiemésia, como a busca de antiemésio, como busca de tratamento de depressão, ou como tratamento de epilepsia ou de convulsões subentrantes em outras doenças neurológicas, principalmente pediátricas. Então, esses pacientes, eles têm que ser tratados com prevenção, tanto para náuseas e vômitos, lembrar das possíveis interações, lembrar que essas drogas, pelo poder de produzir efeito de inibição enzimática, eles podem aumentar o tempo de ação das drogas utilizadas. Lembrar também que o bloqueio neuromuscular ele vai ter um tempo potencialmente maior do que nos indivíduos não usuários, devido à ação na membrana pré-sináptica de diminuição da liberação de acetilcolina, fazendo com que haja um prolongamento do efeito do bloqueio neuromuscular. Então, as interações são potencialmente seguras, já que quando há aumento da ação aumento da tolerância à ação dos hipnóticos, você eventualmente vai aumentar a dose dos hipnóticos, por exemplo, e essa tolerância ela passa pela utilização do propofol, pela utilização do sevoflurano, pela utilização de outras drogas que tenham o mesmo efeito final dos canabinoides. Então, pode haver potencialização e pode haver tolerância, vai depender do tipo de droga utilizada. A gente lembra que a tetrahidrocannabinol tem uma ação agonista intensa e tem uma ligação forte com os receptores, enquanto o canabidiol tem uma ação reguladora, moduladora da resposta ao tetrahidrocannabinol. Então, o efeito final vai depender do tipo de droga que está sendo utilizado. Há uma inibição enzimática, aumento do tempo de bloqueio neuromuscular, e os simpatomiméticos também, eles podem ter a sua resposta potencializada. Bom, esses são as fontes utilizadas. Espero que tenham gostado do conteúdo e, se gostaram, deem um like e compartilhem a nossa apresentação. Muito obrigado.